eu sou psicanalista e junguiano. É um grande prazer estar com você em mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Nessa aula, nós iremos ver um dos temas mais significativos, um dos temas mais importantes da história da construção da teoria psicanalítica, no módulo em que a Academia de Terapeutas ou o Instituto Âmago denominou de fases do desenvolvimento psicossexual. Eu quero então compartilhar com você, em algumas horas, quem sabe, ou menos do que isso, algo sobre esse tema que é tão importante para a psicanálise. E o tema dessa aula, eu inicio com uma pergunta: tudo é sexo? E um subtítulo: Freud e a revolução do desenvolvimento psicossexual. Nós sabemos que a espécie humana passou por inúmeras revoluções ao longo do seu processo evolutivo. Nós temos, por exemplo, a própria revolução cognitiva, nós temos a revolução agrícola, nós temos a revolução da escrita, nós temos a revolução científica, a revolução industrial, a revolução filosófica, enfim, há várias etapas nesse processo evolutivo da história da humanidade que contabilizam a evolução do homem. Eu queria, então, colocar dentro da história do pensamento, ou dentro da história da revolução científica, mais um tipo de revolução, que é a revolução do desenvolvimento psicossexual. Ao olharmos para a história da psicanálise, existem dois temas que são importantes, que são, na verdade, basilares para o entendimento da psicanálise. Se você tira esses dois temas, não existe psicanálise. O primeiro tema é o tema do inconsciente, ou o conceito de inconsciente. Tanto que a psicanálise também é conhecida como psicologia profunda. Em que sentido? Profunda porque ela se debruça na investigação do inconsciente. Esse é o primeiro tema, que é importante. E há um segundo tema, que é o conceito de sexualidade. E para falar de sexualidade, não existe ninguém melhor do que o próprio Freud, o pai da psicanálise. E eu quero te convidar a entender um pouco sobre o tema da sexualidade a partir da ótica psicanalítica, a partir do inventor, ou melhor dizendo, de um dos inventores da modernidade. Sim, é bem verdade, porque já que estamos falando de revoluções, e essa revolução do desenvolvimento psicossexual trazida por Freud é uma revolução que coloca o pai da psicanálise no patamar ou na categoria de um dos pais ou de um dos inventores da modernidade, porque Freud quebra com alguns paradigmas ideológicos do seu tempo, da sua época, sobre a sexualidade. Freud ele lança, por exemplo, a informação de que a personalidade, a construção da personalidade não se dá propriamente a partir do consciente ou de uma racionalização, mas muito mais, vai muito além do que isso. Se dá a partir dos nossos conflitos do nosso inconsciente, conflitos que nem sempre são alcançados. E a sexualidade, ela está unida também a esse entendimento. E falando sobre a sexualidade, é indispensável que eu apresente a você a obra-prima de Freud que trata sobre essa questão, que trata sobre esse assunto, que é o livro 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que foi publicado em 1905. Esse livro passou por inúmeras revisões. É bem possível que tenha sido uma das obras mais revistas por Freud, onde ao longo de 2 décadas, de 1905 até 1925, muitos conceitos, muitos pensamentos, muitas inserções, muitas questões adicionais foram colocadas nesse livro ao longo de 2 décadas. É um livro de difícil leitura, por sinal, por conta dessas inúmeras revisões. Mas é um livro importante. Nesse livro, 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud aborda no primeiro ensaio
as perversões. No segundo ensaio, Freud aborda a sexualidade infantil. E no terceiro ensaio, Freud aborda ali a puberdade enquanto uma fase que é importante também para o desenvolvimento da personalidade, para a estruturação da personalidade. E também nesse livro, ainda que seja de maneira indireta, nós vemos Freud falando de maneira prototípica sobre a repressão, a partir da sua visão, da sua percepção da amnésia relativa, ou da amnésia infantil, ou da amnésia parcial. Algumas coisas que eu quero destacar nessa obra, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e quero que você preste muita atenção nisso que eu vou destacar. A primeira informação desse livro que você precisa entender e você precisa destacar também juntamente comigo é que Freud ele traz um novo entendimento a respeito da sexualidade. Por isso que nós podemos dizer que Freud ele participa como inventor da modernidade, Freud participa como um dos pais da modernidade, porque até então o entendimento sobre sexualidade é que ela ocorria na vida adulta ou na vida mais tardia, com um amadurecimento de fato dos órgãos genitais, mas Freud diz não, ele desconstrói esse pensamento e coloca a sexualidade agora antes da vida adulta. Freud é um revolucionário porque traz a temática da sexualidade, que era vista até então, antes de Freud, a partir da religião, dos tabus religiosos, que era vista até então a partir também de conceitos familiares ou de conceitos sociais. Freud traz a sexualidade agora numa ótica da ciência, numa ótica científica. Freud traz um novo entendimento sobre a sexualidade, um entendimento revolucionário, colocando a sexualidade agora na infância. É isso mesmo, você escutou corretamente. Nós, na psicanálise, podemos falar, então, sem qualquer véu de separação, sem qualquer véu de preconceito, sobre uma sexualidade infantil. É claro, nós precisamos entender o que significa essa tal da sexualidade infantil. Porque muita gente costuma dizer, até mesmo no tom de chacota, num tom cômico, num tom de deboche, que Freud só pensava naquilo. De repente você mesmo, em uma conversa informal, uma conversa de barzinho, ou entre seus familiares, antes de fazer o curso de psicanálise, quem sabe você mesmo também já não repetiu isso, que Freud só pensava naquilo, que Freud, de repente, era aquele velhinho que gostava de fumar charutos e falar sobre sacanagem. Não, Freud vai além do sexo. Freud vai além da percepção do seu tempo sobre sexualidade. E uma outra questão muito importante, de extremo valor, além dessa revolução no seu tempo, além de trazer esse entendimento que a sexualidade se inicia a partir da infância, é a própria expressão, que é uma expressão muito utilizada na psicanálise, que é desenvolvimento psicossexual. Perceba, olha só, desenvolvimento. Eu disse agora há pouco que o homem ele passou por inúmeras etapas ou por inúmeras formas de desenvolvimento ou de revoluções, porque a revolução cognitiva é um desenvolvimento, a revolução da escrita é um desenvolvimento, a revolução industrial também é um desenvolvimento, a revolução filosófica, a revolução científica, a revolução ou desenvolvimento psicossexual também é um tipo de revolução no tempo de Freud e também para nós. Então essa expressão importante, essa expressão cara para a psicanálise, ela é lançada ao mundo, ela é agora inaugurada na virada do século XIX para o século XX, a partir do grande inventor ou dos grandes contribuidores, a partir então dos maiores contribuintes da invenção da modernidade, que foi Sigmund Freud. Outra
coisa que é importante destacar é que, ao estudarmos as fases do desenvolvimento psicossexual, e daqui a pouco você irá ver quantas são essas fases e quais são essas fases, é que cada uma delas, isso é importante. Cada uma dessas fases, ela é determinante para a estruturação e para a formação da personalidade humana. E outra questão importante também, além dessas, que eu apresentei agora há pouco, que o entendimento de Freud, que faz com que ele seja revolucionário sobre prazer e sobre o termo sexual, é que faz a grande diferença da visão freudiana sobre sexo ou sobre sexualidade e da visão do senso comum, já que todo mundo, uma boa parte das pessoas costuma dizer que Freud só pensava naquilo, Freud só pensava em sexo. Importante, preste atenção nisso. Prazer para Freud não está relacionado exatamente ou apenas ao prazer sexual. Vai muito além. E o sexual possui um significado muito mais complexo, muito mais amplo, muito mais profundo, que vai além do coito, que vai além da relação sexual, que vai além ali de genitais com genitais. Eu sei que é um pouco difícil entender essa questão do prazer, é um pouco difícil entender essa questão da satisfação, desse registro de prazer, porque sexual para Freud tem esse entendimento, tem essa relação de ser registro de prazer e desprazer. Portanto, eu quero trazer para você uma explicação que é icônica, uma explicação que é clássica na psicanálise, que ilustrará, então, aquilo que Freud conceitua em sua teoria como registro de prazer, ou registro de desprazer, ou registro de satisfação, ou registro de insatisfação. Espera aí, já estou ficando curioso, ou estou ficando curiosa. Que ilustração é essa? É a ilustração do bebê que mama. Sim, do bebezinho que mama. Eu quero que você imagine, nesse momento, um bebezinho ali no colo da mãe. Você já imaginou? Não, você não imaginou ainda não. Espera aí, vou te dar mais uns segundinhos para você imaginar. Pronto. Eu sei que você já conseguiu imaginar esse bebê mamando ali no seio da mãezinha dele. Esse bebê, no momento que ele está chupando o seio, no momento que o bebezinho está sugando o leite materno, acontece um ato impulsional, é um ato reflexivo, porque ele já nasce ali querendo mamar. Eu nunca conheci um bebê que fizesse curso de amamentação. Nos meus mais de 40 anos de idade, eu nunca vi nenhum tipo de escola se matricule seu filho recém-nascido para o curso de amamentação. Eu acho que você também não viu nada desse tipo. Por quê? Porque o ato de mamar é um ato impulsional, é um ato reflexivo, é um ato involuntário, mas para satisfazer uma necessidade humana, uma necessidade fisiológica de comer e de beber ao mesmo tempo ali, que é o seio materno, que tem os nutrientes, enfim. Mas preste atenção nisso. Essa história toda nos leva, então, essa ilustração, que é uma explicação clássica da psicanálise, ao entendimento do que é registro de prazer e registro de desprazer. O bebezinho, falando baixinho para não acordar o bebê, o bebezinho que está mamando ali no seio da mãe, ele ao mesmo tempo que está saciando a sua fome, ao mesmo tempo que ele está bebendo aqueles nutrientes, ele também está atendendo algumas necessidades afetivas. E isso que é o registro de prazer. E isso que é o registro também de desprazer. Porque no momento que o bebezinho ele é retirado do seio, mesmo estando fisiologicamente alimentado, mesmo estando já com a barriguinha cheia, o bichinho já está saciado, ele chora. E por que o bebezinho chora? Porque ele quer mais comida? Porque ele quer mais leite? Não.
porque ele está sendo atendido junto ao regaço, ao seio materno, está sendo atendido também em suas necessidades psíquicas, em suas necessidades afetivas. E tudo isso, essa construção do fisiológico e também do psíquico, porque essa pulsão, que é uma pulsão sexual, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para você sobre essa pulsão, ela parte do somático, todo tipo de pulsão, no entendimento freudiano, passa ali parte do somático, é numa cadeia ali, uma rede que vai passando pelo somático, mas perpassa todo o corpo e atinge o quê? O psíquico, atinge o psicológico. Então, ao mesmo tempo que o bebezinho ele satisfaz as suas necessidades fisiológicas, que ele mama para saciar a fome da barriguinha dele, ele também atende às suas necessidades afetivas. Deixa eu repetir, ficou embolado, né? Ele atende também às suas necessidades afetivas. E aquilo que a psicanálise entende, com a psicologia profunda, como também um registro ou como uma estruturação de representações psíquicas. Portanto, preste atenção nisso. Para Freud, sexo, ou para Freud, a sexualidade e a sexualidade infantil não está apenas ligado à questão do coito. Vai muito além. Está relacionada também ao registro de prazer e ao registro de desprazer. Para Freud, então, a sexualidade não está relacionada ao alívio da tensão de comer ou de saciar as necessidades fisiológicas. O prazer sexual para Freud, ele vai muito mais além, a partir já do estímulo da primeira zona erógena, que é a boca do bebê, que é a primeira zona onde essa força sexual, onde essa energia, ela passa, ela é direcionada e ela também se concentra. Já que eu estou falando sobre essa força, sobre essa energia, sobre esse impulso, sobre essa pulsão, porque o ser humano, ele é pulsional, a vida é pulsional, nós agimos por esse impulso, nós agimos tanto por impulsos ou por pulsões sexuais, pulsões de sobrevivência e também impulsos ou pulsões destrutivas, que não vem ao caso agora ampliar esse tema. Mas é importante que você tenha o entendimento sobre o nome dessa pulsão sexual, que é libido. Eu sei que você já ouviu falar muitas vezes sobre esse termo, libido. Ah, a libido de fulana está baixa, a libido de Beltrano também está baixa. Eu não estou com tesão, não estou com libido. Sim, é uma coisa parecida, vontade, sim, desejo. Libido é uma palavra de origem latina que significa anseio, que significa desejo, que significa prazer. É uma força que impulsiona, é uma força que movimenta o indivíduo em busca da satisfação desse prazer. Movimenta o indivíduo, então, na direção desse anseio ou dessa satisfação, objetivando o prazer. Mas além de falar sobre a libido, que é a energia sexual, que é essa pulsão sexual, nós também precisamos compreender outras 3 questões que são indispensáveis para o entendimento das fases psicossexuais. Peraí, mas quais são essas 3 questões? A primeira é a não linearidade das fases psicossexuais. Eu já volto daqui a pouco e explico. Essa é a primeira. A segunda e a terceira eu quero falar juntas, porque não tem como você falar de uma e excluir a outra. É a fixação e a regressão. Mas deixa eu voltar ali no início e falar sobre, então, a não linearidade das fases psicossexuais. Nós iremos ver daqui a pouco quantas são as fases e também quais são as fases do desenvolvimento psicossexual, ou se de repente eu também falar desenvolvimento libidinal, é uma coisa só.
psicossexual ou o libidinal. Durante cada uma dessas etapas, esse percurso da libido, nós temos, é como se fosse ali uma ordenação de início e de fim, uma organização, é como se fosse uma padronização de cada uma dessas etapas. Mas por que eu digo e repito que é como se fosse? Porque nós não podemos dizer que há, de fato, uma linearidade dessas fases, absoluta ou suprema. Isso quer dizer que uma determinada fase, ela pode começar um pouquinho antes daquilo que o padrão normativo da psicanálise estabelece, e também ela pode terminar um pouquinho depois. Portanto, nós consideramos esse conceito, esse aspecto da não linearidade das fases do desenvolvimento psicossexual. E as outras duas questões que são importantes é da fixação e também da regressão. Olha, o próprio termo fixação te dá a ideia do quê? Eu estou aqui, estou preso em um determinado ponto aqui da sala de aula. Se eu estou preso, eu não conseguiria sair, eu não conseguiria avançar. Eu falei sobre a libido. O que é a libido? É uma energia, a libido é um impulso, a libido é uma pulsão sexual que movimenta o indivíduo nesse anseio, nesse desejo, rumo ao quê? A busca do seu prazer, da sua satisfação. E essa libido, então, nesse fluxo, ela tende a transitar de uma fase para outra fase. Olha que interessante. Então, nós partimos de uma fase, e a libido é como se fosse, de fato, é uma energia que vai transitando num fluxo, mas acontece que nós, em nossas preferências sexuais, e entenda sexual não na forma como você faz sexo, mas sexual no sentido em nossas preferências de satisfação e de prazer, ou de como essa libido funciona dentro de nós, nós temos a tendência de estarmos fixados em uma fase ou outra, em um ponto ou outro. A libido costuma, então, se posicionar, se fixar em determinada fase. E quando isso acontece, essa fixação, ou seja, você passou da etapa 1, 2, 3, assim por diante, você passou dessas fases. E ao voltar para uma fase já vencida, ao voltar para uma fase já ultrapassada, acontece ao mesmo tempo o quê? Uma regressão. Ora, então, se eu estou aqui, numa determinada fase, ou as fases já passaram, eu estou na vida adulta, mas eu percebo, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para você sobre isso, sobre as questões de regressão e de fixação que são indispensáveis para você atender os seus pacientes no setting terapêutico. Mas vamos voltar. Eu estou aqui na vida adulta e você percebe então que o seu paciente ou você mesmo está com algumas características de regressão. A libido passou pelo fluxo, mas houve o quê? Quando há uma regressão, há um refluxo. E nesse refluxo ocorre exatamente o quê? Uma permanência, ocorre uma preferência por determinado tipo de prazer, de satisfação, que é então a fixação em determinada fase do desenvolvimento psicossexual.